Olá, sejam bem-vindos. E muitos me pediram para falar um pouco do tema. Desvende o seu perfil empreendedor e encontre o sucesso, alcance o sucesso. E eu chamei o Augusto, que é um irmão, está comigo aí há 9 anos de amizade. Temos uma história engraçada no começo, né? Foram um ano mais ou menos, né? Conversando, porque você não morava por aqui. E é uma pessoa de desenvolvimento humano, é uma pessoa envolvida com pessoas, né? Mas fala pra mim então, fala sua trajetória. A gente já fez um podcast, não detalhou tanto isso, mas eu vi que você está se aprofundando, desenvolveu uma metodologia. Então fala um pouco aí dessa trajetória, de tudo que você passou, vem passando. Legal, e acho que é a primeira vez que eu compartilho a minha história assim com desenvolvimento humano, Thiago. Cheguei em São Paulo há mais ou menos 13, 14 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, eu vendia site de porta em porta, lá em Cosmópolis. E eu ganhava R$ 180 por cada site que eu vendia no mês seguinte. Então, eu vendia o site, era R$ 900, ainda lembro, eu ganhava 20% no mês seguinte. E eu fazia isso. E aí, olha a minha estratégia, eu saía de casa, ia até o centro de Cosmópolis, saía depois do almoço, para não precisar gastar dinheiro com o almoço, passava no banco, enxugava meu suor, no ar-condicionado, passava na Boticário, usava os perfumes de amostra, para poder estar cheirosinho, o vendedor cheiroso não quer guerra com ninguém, e ia vender site. E era engraçado porque o pessoal disse assim, nossa, você deve ter muitos perfumes, porque todo dia você tá com um cheiro diferente. Não, mas eu usava, né, a galera, e as meninas da Boticário, Augusto, pode usar aquele ali, pode usar. Às vezes eu ia na Boticário, às vezes ia outra ali, mas Boticário era sempre muito parceira. E aí, uma loja de sapato falou assim, eu queria que você ensinasse os meus vendedores a vender sapato do jeito que você vende site. Com essa empolgação, com essa alegria, com esse entusiasmo, nesse sol. E foi o meu primeiro cliente. Foi uma loja de sapato e uma loja de material de construção. Olha. Eu dei meu primeiro treinamento e, naquela época, eu ganhei R$ 320 por 4 horas de treinamento. Olha. Cheguei em casa, você conhece minha mãe, a Isabel. Sim. Mãe, venci na vida. Agora eu tô rico, a gente vai ficar rico, mãe, porque eu tô ganhando R$ 320, não é mais 180, para dar treinamento. Eu não fico mais no sol. Agora tem coffee break, tem não sei o quê. E assim começou. Antes disso, eu já dava algumas palestras, mas não profissionalmente. Eu dava alguns treinamentos na igreja, eu dava algumas palestras. E aí, profissionalmente, esse foi o meu começo. Você acha que isso aí já até puxando o gancho do livro? Conheço muito bem sua mãe, você é muito parecido com ela, mas você acha que teve incentivo ou não? Você vê que é uma predisposição natural. Você foi indo e falou, eu gosto disso, eu me dou bem com isso. Ou teve aquela direção de, eu sou médico, então filho, você também tem que seguir a carreira de medicina. Ou não, você vê que é uma coisa natural sua, sempre foi, desde criança. Eu sempre gostei muito de falar em público. Eu lembro na escola. Ninguém te direcionou. Na escola, quando tinha trabalho para apresentar, eu dizia assim, eu apresento, eu falo, e ninguém gostava de falar, então pessoal, vai lá. Então, eu sempre tive predisposição. Depois, eu comecei a ter prática muito cedo. Então, comecei a dar aula na igreja, comecei a dar palestras muito cedo. Aquilo me estimulou. E eu sempre amei comunicadores, eu sempre estudei comunicadores. Eu ficava olhando comediantes para poder aprender o tempo de fala deles. Sim. Porque o segredo da boa piada não é a piada, é o timing, é a parada. Eu estava ouvindo um comediante esses dias que ele treinou 92 vezes a mesma palestra por causa da parada. E ele falou assim, se eu mudasse a vírgula de lugar, era a diferença entre 100 risadas e 1000 risadas. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E, claro, algumas pessoas começaram a me dar um toque. Você tem dom, você tem aptidão, você tem muita capacidade de articulação, você fala bem, você cria um bom storytelling. E aí, eu comecei a usar algumas coisas naturais. Então, eu tenho um sorriso muito fácil, eu comecei fazendo não sei o quê. Então, eu comecei a montar tudo isso. Dei essa palestra lá, desse treinamento. Depois que eu dei esse treinamento, Thiago, eu comecei a criar meus próprios eventos. Lá em Cosmópolis, eu lembro, eu fiz uma parceria com a Giga Cursos na época, e a gente organizava as palestras cobrando. E aí divulgava, tinha um valor lá, eu cobrava R$ 35 por pessoa na época para dar as palestras. Mas, novamente, não era o valor, era a prática, né? Ali o importante era estar em movimento. Essa foi a segunda fase. O segundo capítulo foram meus eventos. E tinham vários eventos que não ia ninguém. Eu lembro, no Ceará, no ensino médio, quando eu dei as minhas primeiras palestras, eu ia no contraturno da minha aula, eu estudava de manhã, eu ia à tarde, e eu dizia assim, olha, quem quiser hoje à tarde eu vou dar uma palestra. A primeira vez, Thiago, não apareceu ninguém.
Na segunda semana, apareceu 3 pessoas. E eu dava a palestra e teve um menino que disse assim, cara, legal o jeito que você dá a palestra, parece que tem 1000 pessoas aqui, só tem 3. Correto, verdadeiro Só que correto. isso foi a prática, foi me estimulando. Sim. Depois, a terceira fase, depois dessas 2 fases, né? A fase que eu comecei recebendo lá e depois que eu comecei a fazer meus próprios eventos, aí foi a terceira fase, foi quando eu comecei a dar palestras corporativas. Eu ia dar treinamentos em grandes empresas. Comecei a primeira empresa grande que eu dei uma palestra foi a 3M, aqui em Sumaré. Fui lá dar uma palestra no dia do estagiário para todos os jovens talentos da empresa. Foi incrível. Motorola, fui também. E eu comecei a ganhar traquejo de palestras. Nessa época eu fiz uma parceria com o Dario, muito tempo atrás, que é um empreendedor que você conhece também, que tem que vir aqui, mano. O cara, sobre esse negócio, mesmo. Tem que convidar o Dario. E o Dario, ele me falou sobre um novo conceito, que além de palestras, eram treinamentos, facilitação. Sim. Que é não só levar conteúdo, mas gerar com interação humana, Sim. gerar conexão. Sim. Além de conteúdo, ter momento de team build, de interação, de troca, de reflexão. E aí foi minha terceira fase, então, nessa jornada, o meu terceiro capítulo, nessa minha jornada com o desenvolvimento humano. Até que chegou a 4ª fase, que foi a fase que agora eu era convidado para trabalhar, para dar palestras em grandes empresas, mas agora como âncora principal. Teve um cliente meu, Thiago, que ela chegou para mim e disse assim, Augusto, nós estamos em dúvida entre contratar uma palestra sua e entre contratar um show de pagode. Eu digo assim, caraca, mano, o meu concorrente não é mais palestrante, o meu concorrente agora é entretenimento. Ela tá em dúvida entre um show de pagode e entre a minha palestra. Eu fui contratado e quando terminou, o diretor chegou pra mim e disse assim, cara, a gente acertou, você deu um show, foi melhor do que a banda de pagode. Então eu disse assim, caramba, então o meu concorrente não é os palestrantes, o meu concorrente é o Alexandre Pires. E assim, eu cheguei. E aí tem um ponto importante. Eu tava num evento em São Paulo, aqui no interior, com diretores de uma empresa. A gente estava fazendo o planejamento estratégico dessa empresa, eram 20 executivos e eu estava facilitando lá esse encontro. A diretora de RH chegou para mim e disse assim, queria que você fosse falar com meus jovens talentos, Augusto. Eu disse, eu vou, uai. Ela, você só fala com um executivo agora? Eu disse, não, minha paixão é jovem, você sabe disso. E ela disse assim, mas a proposta está muito caro. Eu era cadastrado e sou cadastrado em várias plataformas de várias empresas, consultorias, como consultor, como associado. E eles pagam um valor para mim e me chamam para ir dar essas palestras. E ela falou, olha aqui a proposta que mandaram com com o seu nome aqui. E eu não sabia o valor, e ela me mostrou o valor. E, Thiago, 2020, o valor era 50 vezes maior do que os 320 que eu ganhei lá no começo da minha carreira na loja de sapatos. 50 vezes. Aquilo, quando eu cheguei em casa, eu disse assim, amor, eu tô valendo, velho. Sim, é óbvio. Amor, agora... E aumentou a responsabilidade. Sim. Então, essa é a minha jornada com o desenvolvimento humano e aí nasceu minha metodologia. O que você analisa, assim, até com mais bagagem do que eu, com mais pessoas do que eu, por que essa dificuldade, esse medo de assumir, você nunca teve isso, eu nunca tive isso, mas por que a maioria tem esse medo de assumir? Cara, se eu sou um peixe, eu tenho que estar na água. Se eu sou uma águia, eu tenho que estar voando no céu. Por quê? O que você consegue trazer da sua experiência, esse medo de assumir o seu perfil real ali, as suas aptidões, os seus talentos? Acho que tem algumas premissas. Por que as pessoas têm esse medo, né? As pessoas não conseguem serem elas mesmas. Elas estão sempre se comparando com outra pessoa. E aí, quando você se compara o pato com o peixe, você nunca vai ser igual. Porque o pato tem suas características, o peixe tem suas características. A águia não pode se comparar com um cavalo, são coisas diferentes. Não é perfeito, né? Então, a gente precisa entender que, se eu tenho essas características, eu tenho que mostrar quem eu sou. O mundo não precisa de outra cópia do Steve Jobs, não precisa de outra cópia do Nelson Mandela. O mundo precisa do Thiago, o mundo precisa do Augusto Júnior. Com a minha, né, é lindo porque você tem 8 bilhões de pessoas e nenhuma tem o mesmo DNA, a mesma impressão digital que você. É único. Então, seja único, mostre o seu valor para o mundo. Então, a primeira pressão é a pressão da comparação. A segunda comparação, a segunda grande tensão, Thiago, e eu passei por isso. No mundo executivo, eu atuei como executivo, sócio de uma empresa gigante e tal. Existe uma pressão, por exemplo, para mim, que sempre quis trabalhar com desenvolvimento humano, que era o palestrinha.
E não era valorizado isso. Sim. O valorizado é o executivo, racional, pragmático, que é um perfil incrível. E tem o seu campo. Mas o mundo é muito amplo. Não dá. E eu ficava com medo, eu ficava com receio, por exemplo. E as pessoas precisam entender, se eu trabalho com desenvolvimento humano, eu vou assumir. É engraçado, quando você vai pro Instagram, as pessoas começam o blogueirinho, não sei o quê. Sempre de uma maneira pejorativa. Sim, passivo-agressivo. E a gente precisa ter o quê? Eu estou cumprindo o meu propósito, a minha missão. Não é o que os outros vão pensar. Então, esses dois elementos são importantes. Terceiro ponto sobre o que você perguntou. Por que as pessoas não usam e elas têm medo de serem elas mesmas na identidade delas? Existe uma teoria do Malcolm Gladwell, do livro Fora de Série, chamada A Teoria das 10.000 Horas. Que ele fala, para você chegar à excelência em alguma coisa da vida, você tem que ter 10.000 horas de práticas deliberadas. Quando você me conta a sua história de vendedor de hamster e desde lá de infância até hoje, você tem mais de 10.000 horas de prática deliberada empreendendo, vendendo, fazendo. Então as pessoas não têm isso porque elas vão fugindo. E o músculo, quando você tensiona ele numa função que ele não é a dele, ele gera estresse. Quando as pessoas estão numa função que não é a delas, estão num jeito que não é o delas, elas vão estressando. O acúmulo desse estresse gera o quê? Burnout, saúde mental e tal. Então a pressão é muito grande. Então, o que eu falo? Para você se libertar, seja você. Tenha o seu perfil. E aí, por último, respondendo a sua pergunta, por que as pessoas têm essa dificuldade, Thiago? Comparação, a falta da prática deliberada, mas tem uma questão também de entender. Quando a gente fala de perfil comportamental, a gente fala de camadas. Olhando para um iceberg, em cima do iceberg está o meu comportamento, é a foto que você tira. Na segunda camada desse iceberg, e é engraçado, porque o iceberg só 11% fica acima do iceberg, em média. 89% está submerso. Então, o que você vê em mim é 11%. Abaixo do meu comportamento, você vai ter os meus pensamentos, as minhas crenças, que podem ser impulsionadoras ou podem ser limitantes, sim, as minhas experiências de vida, a minha genética, sim, a minha criação, as tendências. Então, todas as outras coisas, o perfil comportamental, estão aqui no segundo ponto. Eu tenho a foto em cima, eu tenho aqui embaixo, e aqui embaixo, lá no mais profundo, ainda tem minha cosmovisão, o que eu acredito, o que é a vida, as perguntas mais filosóficas. Quando eu tento mudar só aqui em cima, não vai funcionar, porque o meu natural vai voltar. É muito pouco, sim. Eu preciso mudar aqui embaixo. Então, para mim, o problema das pessoas é por falta de autoconhecimento, elas não sabem quem elas são e não sabem suas características. E eu sei que você é cristão, eu sei que você entende o que eu estou falando. Como que você leva isso, assim, desse tipo de conhecimento, esse nível, esse desvendar, assim, né, que eu gostei do nome, né? Desvendar. Você acha que... Fantástico. Tem um ponto que eu queria acrescentar, Thiago, quando a gente fala de perfil comportamental, que é o arquétipo, os arquétipos. E uma vez me perguntaram sobre treinamentos e palestras. Augusto, como eu faço para dar um bom treinamento e uma boa palestra? Sim. E aí eu falei, olha, para você dar um bom treinamento e uma boa palestra, você precisa brincar com os arquétipos. Você tem que usar o arquétipo do herói. O arquétipo do herói é o arquétipo que inspira, conta a história, a trajetória. Só que se eu fico só no arquétipo do herói, eu viro um deus e a plateia fica assim, então eu não sou nada, não sou ninguém. Segundo, eu preciso brincar com o arquétipo do mago. E o mago, no arquétipo do Jung, é aquele da metodologia, o sábio, que consegue organizar. Mas você também precisa, e você tem que sistematizar, trazer metodologias. Mas você também tem que brincar com o arquétipo do amante, que seduz. Então você tem que ter a pausa, você tem que ter o tom de voz que muda, você tem que ter o sorriso na hora certa. Porque se você não tem isso, você afasta as pessoas. Mas por que fulano não gostou da minha palestra? Porque você não foi atrativo o suficiente, você não usou o arquétipo do amante. Mas você também tem que usar o arquétipo do homem comum. E o arquétipo do homem comum, as pessoas não gostam de usar ele. Mas o arquétipo de homem comum é o que aproxima. Porque enquanto o herói fala das suas conquistas que inspiram, o arquétipo do homem comum fala das suas vulnerabilidades que conectam. Sim. Se você brinca com os dois arquétipos, do herói e do homem comum, você inspira e conecta. E você, quando usa o mago, você traz método, você traz passo a passo. Sim.
E o amante, ele encanta, ele toca o coração. Então, esse ponto é importante, é fundamental, né? Então, se você quer dar uma boa palestra, você quer trabalhar com treinamentos e palestras, com mentorias, usa o arquétipo do herói, mas também usa o arquétipo do homem comum. O herói inspira, o homem comum conecta. Usa o arquétipo do mago para trazer metodologia e usa o arquétipo do amante para encantar, para envolver e para conectar com as pessoas. Se você usa os 4 arquétipos, a sua palestra vai ser muito melhor do que as outras pessoas. Nem sua palestra, né? A mente já puxa um gancho gigantesco. Analisando, isso faz parte da sua metodologia. Você vai ensinar isso, é um módulo, é um pedaço que você vai ensinar isso aí. Cara, isso aí você melhora um professor em sala de aula. Imagina, você melhora um professor de história, de matemática, de química, um professor da faculdade, ou seja, isso aí até é um sócio, né? Porque eu sei que você está mirando um público específico, mas dá para abrir muito mais isso aí. E quando você fala do desvendar, Sim. Eu acho interessante, voltando para sua pergunta, eu acho fantástico. Quando eu penso no desvendar, no meu trabalho de desenvolvimento humano, quando eu dou mentorias de carreira e quando eu ensino mentores de carreira, Thiago, o que eu sugiro para essas pessoas? É um tripé. Você tem que ajudar as pessoas a refletirem, você tem que inspirar as pessoas e você tem que fazer as pessoas agirem. Quando você faz as pessoas refletirem, inspirarem e agirem, você amplia a consciência das pessoas. Então, como é que eu faço as pessoas refletirem? É fazer as fichas caírem. É fazer ela criar consciência do momento que ela está vivendo. Como é que eu inspiro? É fazer a pessoa voltar a sonhar, é fazer a pessoa acreditar nos seus objetivos, é a pessoa ficar com vontade de ir atrás. Só que eu também tenho que fazer as pessoas agirem, sair da inércia. Quando a pessoa age, se inspira e reflete, e ela tem rituais para essas 3 coisas, a consciência dela se expande. É o que você falou do desvendar. Então, respondendo a sua pergunta, é fundamental que as pessoas conheçam o seu perfil. Porque o conhecer o seu perfil vai ajudar elas a entenderem como é que elas refletem, como elas se inspiram. Você se inspira de um jeito diferente do meu. E age. Falando da minha metodologia, eu entendi que eu ajudo profissionais de desenvolvimento humano, mentores e... Quando eu estava pensando em criar um método, né? Você falou para falar da metodologia. Eu entendi que eu ajudo profissionais de desenvolvimento humano a serem referência em palestras, treinamentos e mentorias, transformando a vida das pessoas. Então, esse era a minha premissa. E o que eu fiz? Eu sistematizei o meu aprendizado de 13 anos que eu tive com desenvolvimento humano. 13 anos que eu trabalho dando palestras, treinamentos, mentorias, nas maiores empresas do Brasil. Sim. Eu dei treinamento no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos. E o que eu fiz? E não é treinamento, eu dou aula na Fundação Dom Cabral, a 7ª melhor escola de negócio da América Latina, do mundo. Então, o que eu fiz? Eu sistematizei. E aí eu dou ferramenta para a pessoa trabalhar com desenvolvimento humano. Eu te entrego um método. E o que é um método? É A, B e C, D é igual a E. Eu te passo a metodologia de tudo que eu vivi. Eu te amplio o repertório sobre carreira, porque muitas vezes as pessoas não entram porque ela não tem repertório, ela não tem conhecimento suficiente sobre esses temas, e eu te dou as ferramentas e os princípios para você aplicar. Então, eu te entrego isso, essa é a metodologia. E aí eu atuo com 2 grupos prioritários, que é quem já atua com desenvolvimento humano e quer aumentar seu repertório, aumentar suas capacidades, e quem quer usar isso part-time. Então, o profissional está lá na empresa e ele quer ter uma renda extra, dando mentorias, treinamentos e palestras, eu ajudo essa pessoa que quer ter essa renda extra. Mas tem um segundo público, que é um público secundário, que é aquela pessoa que está na empresa, ela não quer usar isso para a carreira dela, para ganhar dinheiro, mas ela quer usar isso na carreira dela. Então, esses são os perfis que eu uso. E aí a gente passa por uma jornada, tem vídeos gravados, jornada ao vivo. Eu passo o passo a passo de cada sessão. Eu percebi que as pessoas, por exemplo, quem nunca trabalhou com desenvolvimento humano, não sabe como começar uma sessão, não sabe que perguntas fazer, não sabe que ferramentas utilizar. E eu passo todo um framework do que a pessoa tem que fazer, no início, no meio, no fim, que perguntas, que colocações. E eu criei a design de carreira, por quê? Porque não é coach. Eu uso ferramentas de coach. Eu uso perguntas poderosas, eu uso tarefas, eu uso direcionamento. Mas o meu perfil, ele é mais de intervenção.
Então, ele também dá suporte, ele também dá algumas coisas. E eu também uso metodologias de mentoria. Então, eu uso coaching, eu uso mentoria e eu uso design, que é para ouvir, entender as pessoas. Então, a minha metodologia eu estou criando nessa perspectiva. E aí, o que eu descobri? As pessoas têm medo de se colocar para dar um treinamento, para dar uma palestra. Porque não sabe. Eu tenho um histórico, Thiago, nos últimos 10 anos, de aceitação máxima e satisfação máxima nos clientes que eu atuei. Experiência. E eu peguei isso. Eu disse assim, o que eu fiz? O que eu faço para, de fato, o cliente ver e ver valor e ver a diferença? E, novamente, quem trabalha com desenvolvimento humano tem que ter cuidado, porque as pessoas não querem saber de conteúdo. As pessoas não compram o conteúdo que você tem. As pessoas compram sair do ponto A para o ponto B. E quem trabalha com desenvolvimento humano tem que fazer isso. No final, quando a pessoa contrata uma mentoria, não é para saber o meu conhecimento, é para saber como é que eu faço para sair do ponto A para chegar no ponto B. Quais são as etapas? Eu não quero sofrer, eu não quero gastar todo esse tempo. E se eu gastei 13 anos, eu quero te ajudar em 6 meses, eu quero te ajudar em 3 meses a se tornar uma referência. E vou mostrar o meu caminho. Quais foram as alavancas de valor que eu fiz para fazer chegar nesse lugar. Então essa é a metodologia de design de carreira. Eu tô muito animado, mano. Uma diretora de uma empresa na área industrial, e ela falou assim, Augusto, eu não consigo fazer bons multiplicadores que replicam bem o conteúdo que eu tenho. Sim. As pessoas fazem mal feito e aí não gera resultado nenhum. Sim. Então, isso vai ajudar muito. E outra coisa, os modelos de carreira estão mudando muito, Thiago. Sim. E eu peguei minha experiência, nos últimos 4 anos, eu conversei com cerca de 120 executivos. Bastante. Eu entrevistei 120... Você focou muito em empreendedores, né? É. Eu foquei muito em executivos. Então, eu entendi a mente das pessoas. São intraempreendedores. Intraempreendedores, Pra chegar a ser pessoas que executivo, chegaram. Então, assim, nossa. focado em resultado, das Sim. grandes empresas. Sim. Então, eu entendi o que é e quais são as premissas deles. Sim. Por outro lado, nos últimos 3 anos, na época de mentoria, em 2021, eu mentoriei 110 pessoas. Durante um ano. O ano tem 52 semanas. Nossa. Ou seja, eu tive uma média de atendimento de 2 pessoas por semana. Sim. Isso de maneira intensa para ajudar as pessoas. Na pandemia aumentou muito, né? E o meu método foi passivo. Eu nunca tinha divulgado nas redes sociais. Era sempre as pessoas vindo atrás de mim indicando. Sim. Eu fui subindo meu preço porque eu disse assim, eu não quero mais atender, eu quero diminuir o atendimento e continuava vindo, porque aí filtrava, vinha um público com muito mais poder aquisitivo, porque as pessoas querem isso. E aí, essa diretora falou para mim, Augusto, se eu capacitar o meu gestor, eu consigo dar repertório para ele, ele vai ajudar o funcionário e a empresa vai subir. Então, essa ferramenta, claro, é para quem quer investir na sua própria carreira, mas várias empresas também estão fazendo esse investimento. A perspectiva individual também faz diferença, Thiago. No curso, durante o curso, eu faço um desafio, para quem cumprir o desafio, você consegue faturar R$3.000 de renda extra por mês. Isso para brincar, para começar. Brincando. Eu tenho um aluno que, no final do curso, foram 45 dias, estava faturando 69 mil. Faturou 69 mil reais. Claro, eu jogo o desafio, a pessoa tem que se cumprir e se propor a fazer aquele desafio. Mas quem quer aumentar sua renda, mesmo que não seja a renda principal, seja uma renda paralela, porque tem gente que quer continuar na carreira, quer continuar como executivo. E aí você usa isso como ferramenta para as pessoas que te procuram, para você usar isso de maneira profissional, né, no lugar de ser papos aleatórios. Não, eu tenho uma metodologia passo a passo para te ajudar. Então, eu estou ajudando muito isso. E eu percebi que o que faz as pessoas errarem quando se trata de desenvolvimento humano. Eu dei muitas palestras e o pessoal chegava assim, nossa, mas o que eu gosto tanto de ver o que faz. E eu percebi que tem 2 coisas, eu avaliava quem treinava, né, quem dava treinamento, um checklist que no final dava o feedback para a pessoa. E eu percebi 2 coisas que são 2 erros grotescos que impedem as pessoas se encantar pelo seu treinamento. Primeiro, complexidade na informação. A pessoa estudou muito e ela não consegue simplificar a mensagem. Segundo, arrogância. Quando eu transpareço a arrogância na minha comunicação, eu me desconecto das pessoas. A soberba. Esses 2 erros são grotescos. São simples, são invisíveis. Mas que quando você não faz ele bem feito, você causa um impacto muito negativo. E aí eu também vi quais são as coisas que fazem com que a gente consiga fazer um bom treinamento. E aí, primeiro, leitura do ambiente.
Quem trabalha com treinamento e desenvolvimento humano tem que fazer a leitura das pessoas. Linguagem corporal, linguagem facial, como é que está, o não verbal. Segundo, ela precisa ter uma capacidade de escuta empática, de ouvir as pessoas, de verdade, de entender a necessidade, porque às vezes a pergunta da pessoa, ela tem uma necessidade não suprida, e eu preciso entender. Terceiro, sensibilidade. O bom facilitador, que a gente chama, né, que não é só aquele que joga conteúdo, ele tem sensibilidade, ele lê o ambiente, ele consegue fazer essa leitura. Então, essas metodologias, né, eu trago nesses 13 anos de experiência aí pra galera, mastigadinho. E tem uma coisa que a galera tá gostando muito, Thiago. Quem participa do programa, eu crio um amigos close, como é o nome? Amigos no Instagram, né? Amigo secreto, melhores amigos. Eu crio melhores amigos no Instagram para as pessoas que fazem parte do programa e elas acompanham minha rotina. Sim. E os bastidores, que eu dou treinamento nas grandes empresas. Sim. Então, como é o processo, como desde a contratação, fazer o contrato, o pitch de venda, ao fechamento, ao desenvolvimento do conteúdo, a entrega e depois a avaliação final. Então, para quem não tem esse conhecimento, ajuda muito, porque a pessoa percebe, né? Depois que ela percebe, ela sabe o passo a passo. Desenvolvimento humano é um mercado gigante, para quem quer. Só que assim, quem é que precisa e pode trabalhar com desenvolvimento humano? Legal. Primeiro, é quem ama trabalhar com pessoas. Sim, não adianta. Segundo, tem que ter paixão por conhecimento e aprendizado. Sim. Terceiro, tem que aprender a criar método, metodologia. Sim. E quarto, tem que criar um planejamento para sua carreira como desenvolvimento de pessoas. Sim. Qual vai ser o seu foco? Qual vai ser seu público que você vai atuar? Nicho, que problema você resolve? Como você resolve? E as pessoas, às vezes, não têm esse plano. Na metodologia, a gente ensina a te dar a ferramenta e te ensina a criar o seu plano. Sim. E aí tem um plus para quem quer. Você, por exemplo, você criou a sua metodologia de desenvolvimento, sua mentoria. Sim. Eu ajudo quem quer criar a sua própria metodologia. Então, eu te entrego a minha. Sim. E como bônus, quem tiver interesse, eu digo, olha, eu te ajudo a criar a sua metodologia. O passo a passo. Como é que eu crio um método do zero? Sim. Porque o método não é criar, o método é olhar para a minha história, olhar para os meus aprendizados e tangibilizar isso e mostrar, olha, para chegar até aqui, eu segui essas etapas e eu fiz isso aqui. Para que eu faça uma boa palestra, para que eu fale bem em público, para que eu faça isso aqui, eu preciso fazer isso. E então esse é o ponto. 5 anos, o que você imagina assim? Vou estar vivendo o quê? Vou estar fazendo o quê? O que você imagina aquela visão, não sei se é a longo ou médio prazo, mas o que o Augusto imagina? Vou ter mais uma filha. Fala assim, pessoal, profissional, o que você imagina daqui 5 anos? E o conselho. Eu sempre gosto que o convidado deixe um conselho para quem está escutando, que gera um recorte bonito. Então, 2 perguntas. Daqui 5 anos e o conselho final, baseado nesse tema que a gente debateu. Em 5 anos, 2028, eu vou estar com 3 filhos. A gente vai estar com alguns negócios. A Sara vai estar tocando o negócio dela, que a gente está sonhando muito aí. A escola de carreira vai estar com uma das principais certificações do país, que é o design de carreira. A gente vai ter representações regionais. A gente vai ter um evento chamado Next Level, que vai ser um dos principais eventos de carreira das pessoas. Eu vou estar com 3 livros publicados, 2028. Tem 2 já, né? Não, mais 3. 3 mais novos. 3? 3 novos livros. 3 novos livros publicados até 2028. Legal. E eu vou estar com quantos anos? Eu vou estar com 35, 40 anos. Vou estar no auge aí da minha saúde. Vou estar focadaço. Vou estar... essas são algumas premissas aí que dá para abrir. E o conselho que eu dou, Thiago, é muito alinhado ao que você falou também. Encontre qual a sua identidade e qual o seu chamado e se jogue de cabeça. Às vezes as pessoas ficam presas a muita dogma, muita coisa, e não entendem para o que elas foram criadas. Quando eu entendi que eu nasci para transformar a vida das pessoas e aceitei isso, mudou uma chavinha. Tirou um peso enorme. Então eu quero usar os meus dons, os meus talentos para transformar a vida das pessoas, desenvolver a vida das pessoas e agora formar outras pessoas que vão fazer isso. Então esse é o conselho. Se jogue naquilo que você foi chamado.